Olá, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você vai estar, né, assistindo o meu vídeo. Eu desejo a paz do Senhor Jesus para todos vocês. E bora para mais uma leitura aqui maravilhosa, né? Vamos ouvir aqui a palavra que Deus tem para todos nós, como sempre, né? Semeando a palavra de Deus. Então, hoje eu vou estar lendo sobre o que está para acontecer, né? A palavra de Deus fala que em breve, muito breve mesmo, que os sinais já estão todos acontecendo. E como que nós sabemos disso, né? Porque Deus mostrou, né, deu a visão para João de tudo o que ia acontecer. Então aqui em Apocalipse, do capítulo 1, diz assim: revelação de Jesus Cristo sobre acontecimentos que em breve deve acontecer. Deus permitiu que, numa visão, ele revelasse essas coisas aos seus servos. Ele enviou um anjo do céu para explicar o significado da vida. João pôs tudo por escrito, as palavras de Deus e de Jesus Cristo e tudo o que ele ouviu. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia e felizes são aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, pois está próximo o tempo quando todas essas coisas se cumprirão. Então, vamos ver aqui, dando sequência aqui em Romanos, capítulo 10, verso 9, 10 e 11 e 12. Vamos ver aqui a importância que tem da pessoa confessar Jesus Cristo como o único, suficiente Senhor e Salvador da vida dele. Nós vamos ler aqui. Primeiramente, eu fui lá em Apocalipse, né, para a gente ter uma visão de quem, assim, né, para quem escreveu todas essas coisas aqui em Apocalipse, as coisas que estão para acontecer, que foi o apóstolo João, né? E a importância que tem de nós receber o Senhor como único, suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas. Diz assim, em Romanos 10, verso 9, 10, 11, 12 e 13. Pois se você confessar com seus próprios lábios que Jesus Cristo é o Senhor, crendo do fundo do coração que Deus levantou dentre os mortos, você será salvo. Porque crendo de coração que um homem se torna reto para com Deus, e com a boca é que se confessa a sua salvação. As Escrituras nos dizem: todo aquele que crê em Deus jamais será decepcionado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois todos eles têm o mesmo Senhor, aquele que dá generosamente de sua riqueza a todos quanto lhe pedem. Porque todo aquele que chamar pelo Senhor será salvo. Olha só. Porque todo aquele que chamar pelo Senhor será salvo. Aqui está falando daquela pessoa que confessou Jesus como único, suficiente Senhor e Salvador da vida dele. E aí que aquele, né, que ao fazer isso, ele não vive na prática do pecado, ele tem os pés dele firmes assim, no caminho de Deus, ele não tem como é que eu vou explicar? Ele não tem o hábito de mentir, ele não tem o hábito de fazer as coisas que não agrada a Deus. É aquela pessoa que o pecado vem na vida dele, sempre vem, mas vem sem que ele busque, sem que ele possa premeditar. Acontece nas nossas vidas, com certeza. Somos pecadores, né? Mas que nós não venhamos deixar virar uma prática no nosso dia a dia. Aí vamos ver aqui a importância de você que ainda não tomou a sua decisão de confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Seguindo aqui, ó, toma um pouco de água. Em Apocalipse, no capítulo 20, do verso 11 em diante, diz assim: e vi um grande trono branco e aquele que estava sentado nele, de cuja presença fugiram a terra e o céu,
mas não encontraram lugar nenhum para se esconder. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E foram abertos livros, incluindo o livro da vida. E os mortos foram julgados de acordo com as coisas escritas nos livros, cada um de acordo com as obras que tinha praticado. O mar entregou os corpos sepultados nele, e a terra e o Hades entregaram os mortos que estavam neles. Cada um foi julgado de acordo com as suas obras. E a morte e o Hades foram julgados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se o nome de alguém não estava registrado no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. É de arrepiar, mas é a verdade. É o que vai acontecer com aquela pessoa que ainda não tem o nome dele escrito no livro da vida. É aquele que ainda não confessou o Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como Senhor e Salvador da vida dele. Então, muitas das vezes a pessoa fala assim, isso é coisa de fanático, isso é coisa de crente. Não é, gente. Eu sempre gosto de lembrar vocês, eu não toco nome de religião, é a palavra de Deus. Você pode pegar a sua Bíblia aí na sua casa, vai ler, eu deixo todas as referências, que nem hoje. Hoje, né, eu li em Apocalipse, no capítulo 1, né, quando Deus chamou, né, o apóstolo João e foi falando as coisas que ia acontecer, assim, no final dos tempos. E logo em seguida eu fui lá em Romanos 10, vamos ver, Romanos 10, do 9 até o 13, aonde que fala que é com a boca que se confessa Jesus como Senhor e Salvador, né? E assim, a partir do momento que a gente confessa Ele como único e suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas, e tem uma vida de santidade no caminho que nos conduz à salvação, ali que a gente faz parte do livro da vida. O nosso nome está escrito lá. Eis que tudo se fez novo, o que era velho ficou para trás. Aí, após ler lá, né, ao que tem que confessar Jesus como único Senhor e Salvador das nossas vidas, aqui logo em Apocalipse 20 tem a consequência. O que vai acontecer com aqueles que não fizeram e falam assim, não, eu já sou de Deus desde que eu nasci. Somos criaturas feitas por Deus mesmo. Mas a palavra de Deus fala assim, que até o momento que aquela pessoa não tomou a decisão de reconhecer o filho dele como Salvador, ele não é filho legítimo. Ele é uma criatura criada por Deus. Então a gente se torna filho quando a gente toma, né, essa decisão na nossa vida, crendo do fundo do coração que Jesus é o Senhor e o Salvador das nossas vidas. Então, né, eu prego muitos pontos mais assim, fortes, né? Os pontos que eu quero dizer assim, para alertar mesmo. Não que a Bíblia tenha coisas que não vale a pena. Toda a Bíblia é maravilhosa, ela é perfeita. É a palavra de Deus, né? Aqui que nós encontramos, né? O que é certo e o que é errado. Para onde nós devemos ir e para onde nós devemos não ir. Né? O que devemos fazer, o que não devemos de fazer. Enfim, a palavra de Deus é lâmpada que verdadeiramente ilumina toda a nossa mente, o nosso caminho, é o nosso alimento espiritual. Minha saliva seca, gente, muito. Muito mesmo por causa dos antidepressivos que eu tomo. Eu já tinha falado a respeito, né? Então, meu irmão e minha irmã, né? Medita nessas palavras. Assim, né? Eu volto a falar, você também volte o vídeo para você ver, né? Capítulo, versículo, aonde que está tudo isso aqui que eu estou falando aqui hoje. Porque não são palavras minhas, mas a partir do momento que eu sei, eu me alimento, eu sei o que é certo e o que é errado, e eu não compartilho, eu também não vou ter, assim, eu vou estar em falta com Deus. Que a palavra de Deus fala assim, que a seara é tão grande, os trabalhadores é tão pouquinho, tem tanta pessoa morrendo por falta do conhecimento, então que ele capacita, ungidos, levita dele, né? Que toda pessoa que está na obra de Deus, é Deus que escolheu, é Deus que chamou ele tem um chamado. Então, ele tem que exercer aquilo que Deus espera dele. Então, que essa palavra, né,
possa transformar você de uma forma tão assim maravilhosa, que se você ainda não fez, né, esse compromisso com Jesus, você ainda, né, não teve a oportunidade ou ainda não vai chegar o dia, que você possa refletir e assim você aceitar Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Aí, irmã Vera, mas como é que faz isso? Bom, para mim que sou evangélica, eu fui na minha igreja. O pastor foi falando, se tinha alguém que ainda não tinha aceitado a Jesus como Salvador, que era para poder levantar a sua mão, e eu levantei. Mas já tinha 4 anos que eu estava na igreja. Tinha 4 anos. E todo culto ele falava, e eu ficava assim, doida querendo ir lá na frente, mas alguma coisa me prendia. Até que, se não me engano, eu acho que foi mesmo. Com 4 anos que eu estava indo na igreja, demorei. Eu acho que foi isso. Assim, eu não tenho muita a certeza. Aí eu fui lá, levantei a mão, e o pastor ia falando, e eu ia repetindo. Deixa eu procurei ali, né, para poder dar um exemplo a vocês aqui, né, do que vai acontecer quando você tomar essa atitude. Não sei se o compadre também é assim, infelizmente eu sou assim, verdadeira ao falar com vocês. Não sei como é que acontece, mas assim, a gente sendo evangélico, a gente vai lá na frente e o pastor pergunta a gente, ó, a oração de entrada no reino de Deus. Soberano e eterno Deus. O pastor vai falando, a gente vai repetindo. O Senhor Jesus foi sacrificado e derramado o teu sangue por teu amor a nós. Reconheço isto e também que sou pecador. Perdoa-me pelos meus pecados, dos quais me arrependo. Recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Recebe-me no teu reino santo. Escreve meu nome no livro da vida. Amém. Glória a Deus. A Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, não é seita, nem é religião. Jesus Cristo é o caminho que leva à vida eterna. É o que eu tenho para falar com vocês, para poder compartilhar, né? Que é muito sério. E quando a gente tem ouvido tanto, né, falar dos últimos tempos, né? E verdadeiramente estamos vivendo, sim, até esse calor global aí, ó, né? Que o planeta não está assim, não tá preparado para poder receber tanto calor, né? Tantas tragédias ambientais que têm acontecido. Que a gente possa firmar mais o nosso joelho, mais os nossos pés, né? Nós possamos firmar, ficar firme na rocha que é Jesus. Estar sempre orando, né, pedindo perdão pelos nossos pecados, agradecendo pelos cuidados, livramento que Ele tem enviado a nós e aos nossos entes queridos, por nos amar, mesmo sendo imperfeitos e também imerecedores que nós somos. Mas Deus tem uma graça tão assim imensa que a gente não tem como medir o tamanho da graça de um Deus que nos ama e que está sempre nos dando tempo para poder nos redimir e ficar no caminho, né, que nos aproxima mais dele, que é o caminho estreito e apertado. É o que todos nós precisamos de meditar, né, bem, e ver que tudo aqui nesse mundo que nos oferece de bandeja, né, muitas coisas aos nossos olhos, é maravilhoso, parece bom, mas no final que vai levar a nós a morte, né, eterna, né? Aquela morte eterna que fala assim, que quando não está com Deus, se não for com Deus, vai ser no inferno. Igualzinho tem seitas aí falando que não existe inferno. Existe sim. A Bíblia cita em vários lugares aqui, em Apocalipse, que tem sim, né? Então eu não vou me aprofundar muito, né, para o vídeo não ficar muito grande, que eu acredito que já está bem grandinho, mas é uma mensagem muito maravilhosa, já tem tempo que eu estava querendo compartilhar com você aí. Então, que essa palavra possa falar ao seu coração, que você possa assistir e chamar os seus vizinhos, seus familiares, seus amigos, compartilhe com ele. Fale com ele assim, para ir lá, se inscrever no meu canal. É tudo para a honra e a glória do santo nome de Deus, para que cresça sempre ele e diminua nós, né? Que a palavra dele
fala assim que ele está precisando de muitas pessoas na obra dele. Assim como eu estou mandando para você, você pode também, através de mim aí, espalhar, né, convocar o meu canal para as pessoas aí, para eles estarem lá e deixando o like, compartilhando, assistindo o vídeo até o final, né? E não se esqueça de acionar o sininho lá das notificações para que possa chegar para você todo o trabalho meu. Hoje, é assim, é a palavra mesmo, né? Eu não tenho receitinha hoje para poder compartilhar e aqui no momento está só eu e Deus mesmo, né? Que eu gosto de compartilhar minha família, receitinhas, mas eu acredito que na semana que vem, ao enviar novamente a palavra, vai estar também recheada com uma receitinha bacana para todos nós. Então, me despeço de vocês, um beijo no coração de cada um, a paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Tchau.